mas isso aqui para você entender de forma clara inicialmente se o funil está fazendo sentido ou não. Vamos lá. Qual que é o contexto? Você já fez aqui o diagnóstico de maturidade e você acessou o CRM do teu cliente. A ideia é a gente entender como que ele gera oportunidade, como que ele converte essas oportunidades no coração da operação comercial, que é o CRM. Então, a gente vai fazer um raio-x do funil, entendendo onde ele entra, por onde ele passa, onde ele trava, quais são os campos que são preenchidos, quais são os nomes das etapas, o que está acontecendo na prática, o que deveria acontecer na teoria, enfim, vocês vão entender de forma bem clara. Qual que é o conceito de um funil? Se você é um consultor, com certeza você já sabe que é um funil, mas basicamente, falando de forma bem simples também, é uma representação visual do caminho do lead. São etapas de processos de vendas. Então, é do primeiro contato do lead até o final. Mas isso pode ser quebrado em funis diferentes. Por exemplo, de pré-vendas, pode ter, por exemplo, lead gerado pelo marketing, cadência de prospecção, vão ter as atividades, em contato, que foi o que a gente atendeu, mas você não agendou ainda, e lead agendado e perdido. Ou até, a cadência de prospecção pode ser dividida em dias, né? Então, cada dia da prospecção pode ser uma etapa, dia 1, dia 2, dia 3. Temos diferentes cenários que favorecem pontos positivos e negativos para cada tipo de opção. Não existe o melhor modelo. E depois o de vendas, né, que pode ser, por exemplo, reunião de apresentação de vendas, reunião de proposta, negociação, fechamento, venda e perdido, e depois de pós-vendas, por exemplo, onboarding, implementação, integração, CS. A gente tem diferentes funis, e o importante é entender que os funis eles representam etapas, que juntas são compostas por um funil, tá? Então, cada etapa precisa de o quê? De um nome e um objetivo claro. Muitas vezes tem um nome ali que não faz sentido, consequentemente, cada vendedor novo que entra, ele não entende exatamente o que tem que fazer, e precisa ser realmente muito intuitivo. Tem que ter critério claro de passagem de etapa. Então, para o lead passar de reunião de apresentação para reunião de proposta, ele tem que validar que ele está interessado. Ele não vai para a proposta se ele falou que não tem sentido aquele produto para ele. Ele precisa ser colocado como perdido. Tá? E os indicadores também, volume, conversão e tempo, e o responsável também. Vocês vão entender num modelo que eu tenho aqui ao lado. Então, o que a gente vai fazer nesse mapeamento? Coletar dados reais de CRM, planilha histórico, desenhar o funil as-is, entender como que ele está hoje, que o Lucas, nosso gerente de projetos e consultor de processos, também faz. A gente busca gargalos, que são perdas, travas, entender qual que é o funil desejado, com melhorias, né, o to be, o que ele deveria ser, e conectar com rituais e metas para que aquilo funcione. Então, basicamente, quando a gente tem aqui esse mapeamento, esse aqui é um Kanban simples, que a gente coloca aqui, por exemplo, o nome da etapa, reunião de apresentação. Qual que é a descrição? Aqui, o vendedor irá realizar uma reunião de apresentação, mostrando o software para o cliente, irá fazer a demo, mostrando as funcionalidades mais importantes para ele durante a reunião, e também levantadas pela SDR durante a qualificação da ligação ali do lead gerado pelo marketing. Ferramentas e recursos. Então, é o WhatsApp para falar com o cliente, é e-mail para mandar o convite, é o calendário também para acessar o link do convite, é também um usuário gratuito ali, um usuário de demo para fazer a apresentação da plataforma. Qual que é o gatilho de avanço? O lead demonstrar interesse na solução e que tem interesse em receber uma proposta. Se ele não demonstrar esse interesse, ele precisa continuar lá. Quais são as atividades? Agendar reunião, fazer confirmação de reunião, realizar demo, validar a qualificação e, consequentemente, entender se tem fit ou não para a proposta. Período de estagnação, ou seja, qual é o período máximo que ele deveria estar ali? Se é reunião de apresentação, normalmente, as reuniões são agendadas de 1 a 7 dias. Mais do que isso já não faz muito sentido. A chance de no-show é muito alta. Então, eu colocaria aqui, por exemplo, 7 dias de estagnação é o período máximo que um lead deveria estar nessa fase de reunião de apresentação. E a minha conversão para a próxima etapa, eu entendo que se o lead veio qualificado de pré-vendas, então quase todos deveriam passar para a proposta. Então, para mim, 80% dos leads deverão passar para a próxima etapa. E por aí vai, a gente faz isso
etapa por etapa junto com o Lucas, tá? Aqui também é importante, eu trago isso aqui em um outro treinamento, mas eu achei legal trazer para vocês, é você entender a operação do seu cliente para que isso te dê informação para saber se você está avaliando um cliente da forma correta. Porque se eu olho esse primeiro funil, ele tem mapeamento, prospecção, agenda programada, qualificação e cadência, proposta enviada, ganho perdido. O que eu entendo aqui? Se eu tenho vendas propostas junto com mapeamento e prospecção, esse é o funil de um hunter, né? Aquele cara que faz o funil inteiro. Só que no de baixo, se ele começa em reunião de apresentação, ele tem um pré-vendedor que vai jogar essa reunião para ele, né? Até poderia falar que aqui é um outbound, em que o vendedor faz tudo, ele prospecta, ele qualifica, ele agenda, ele faz proposta, ele vende. E aqui poderia ser um inbound ou um outbound também, que tem separação de BDR para vendedor, né? Que o SDR ou o BDR agenda uma reunião e o lead cai aqui em reunião de apresentação, tá? Então, entenda qual que é a operação do teu cliente antes de avaliar. Não é falar, pô, isso aqui tá errado, não faz sentido ter mapeamento junto com proposta. Faz, porque para ele, o vendedor é sênior, tem relacionamento e precisa fazer prospecção, tá? Então, é muito importante que você entenda o cenário do teu cliente, o canal de aquisição dele antes de olhar o funil, tá? Aí aqui está esse slide em amarelo, porque eu vou fazer uma demonstração. Então aqui na RD eu peguei um bem ruim para mostrar para vocês coisas que a gente costuma olhar, tá? Então esse aqui do time comercial, no B&B, tem um cliente meu, ele tem etapa de prospecção, etapa de apresentação do hotel, de proposta enviada, negociação da proposta, proposta finalizada, e o primeiro pagamento feito, que aí é marcado como ganho, né? A venda dele só acontece depois do pagamento feito. O que eu vejo aqui? Pô, de negócios que estão esfriando há mais de um ano, tem outros que estão há 200 dias, todas as etapas têm alguns. Ou seja, essa vendedora ou não dá perdido, ou ela não sabe usar o CRM da forma correta, tá? E aqui a gente entende também que ela prospecta, ela envia proposta e ela vende. Então é o funil de um hunter, tá? Opa. Legal. Me perdi aqui. Voltou. Aqui dentro eu começo a identificar quais campos eu tenho. Eu tenho bastante campo. E aí eu posso fazer um teste, né? Então eu posso vir aqui, criar uma negociação, teste Sales Rocket, selecionar o funil de vendas do time comercial, colocar na primeira etapa, adicionar uma empresa. Deixa eu ver se tem alguma de teste aqui. Teste Thiago já tem uma aqui meu também. Legal. Aqui todos os campos que tem para preencher, mas não vou preencher porque ainda não é obrigatório, tá? Ele vai para a próxima aqui. Beleza, não me pediu nada. Aqui, ó, que ele já me pede aqui algo que é obrigatório. Hotel escolhido múltiplas opções, porque ele consegue ver que o interesse do cliente dele são em múltiplas opções ou todas, né? Então, só ver aqui. E ele vai avançando. Tem aqui, lá na proposta, qual tipo de quarto que ele quer. Aqui em proposta finalizada, me perde também aqui o período de estadia. Por exemplo, do dia 19 ao dia 31. Vão ser 4 quartos, quantidade de packs, algo que, assim, você talvez não saiba o que é. Eu aprendi porque eu sou o consultor dessa empresa. Mas será que todos os vendedores sabem o que é packs? Talvez, nesses momentos, seja melhor você escrever outra coisa para que facilite o onboarding de novos vendedores, para que eles possam bater o olho e saber. Ou, se não, todo vendedor deve obrigatoriamente saber qual que é o significado de packs. Portanto, eu não preciso. Vou colocar aqui. E a tarifa, eu posso colocar aqui, por exemplo, 10%. Vamos lá. Salvei. Então, aqui ele já me libera para ganho. Então, eu entendi que tem alguns campos obrigatórios, entendi que tem alguns campos com opções. Tem basicamente uns 5 campos obrigatórios. Não são todos em uma etapa só, o que torna o processo bem travado, engessado. Aqui tem a parte de e-mail, de tarefa. Vamos ver como que os vendedores aqui, ó. Tem automações de tarefa por etapa de follow-up, só que ela está repetitiva, né? Follow da ação. Está tudo aqui com a mesma. Esse aqui é mandar a apresentação para o cliente. Então, basicamente, todas as etapas têm uma atividade de follow da ação, que é um follow-up da ação, para dar continuidade,
e um de mandar ali a prestação para o cliente, e basicamente todos colocando ali uma semana a mais para ser executado, tá? Então a gente costuma olhar esses pontos. Então os campos, as etapas, se estão fazendo sentido, os campos obrigatórios, o que o CRM tem, às vezes você não conhece, CRM novo, ver o que ele tem aqui, o que ele é usado, e até aqui, ó, vou apagar essa aqui. Vou olhar aqui, ó, por exemplo, um que está em andamento. Aqui, ó, está colocando aqui, ó, as informações direto nas anotações. Será que isso aqui não deveria estar em um campo? Não sei, talvez não, porque é um campo muito grande, né? Então, é mais fácil deixar aqui em anotações. Aqui, ó. Mandou aqui as propostas, o que ela copiou e colou. Então, basicamente, são etapas que a gente tem para analisar um funil, né? E aí, o que a gente pode entender? Revisar ICP e segmentação, se isso está lá, né? Então, tem um critério de qualificação, tem lá, por exemplo, qual que é o porte do cliente, se o critério de ICP está sendo preenchido lá, porque o que ele vai querer fazer? Vendi para 10 pessoas no mês. Essas pessoas eram o meu ICP? Ou se é do ICP, é do porte de 10 mil funcionários ou 5 mil? Isso é ouro. A gente precisa ter isso muito bem preenchido, com campos de opção. Se for um campo aberto, não consigo rastrear. Se eu coloco, por exemplo, que a cliente maior que 10 mil e algum outro vendedor colocar 10 mil mais, são informações diferentes. Por isso que quando o campo ele é de múltipla escolha, ele facilita a interpretação de dados. Tá? Outro ponto, criar e ajustar playbook de prospecção, entender se a estratégia de prospecção está dentro do CRM, entender ali se a matriz de objeções também, de alguma forma, está dentro do CRM nos motivos de perda, criar metas e rituais por etapa. Então, por exemplo, na segunda-feira eles vão fazer uma revisão de pipe, na sexta-feira eles vão discutir as perdas e o resultado da semana, nas dailies eles vão bater ali as atividades do dia anterior e do dia vigente. E, por fim, também automatizar o que for possível dentro do CRM. Então, são vários pontos que a gente consegue olhar e fazem sentido para a gente conseguir evoluir a maturidade comercial desse cliente. Tá? E, por fim, temos ali uma planilha de mapeamento do funil, o vídeo interno aqui também, e o documento com guias práticas. Com guia prático, para vocês acompanharem. Tá? Então, isso, meus queridos, bora. Tamo junto. Acho que agora a gente consegue cada vez mais ter um padrão de atendimento e cada vez que a gente evolua, a gente vai trazer mais e mais profundidade para essas análises e também trazer pessoas especialistas para apoiarem vocês. Fechou? Tamo junto. Valeu!